Antes de falar sobre o dilúvio, antes de falar sobre a arca, sobre os animais, sobre a chuva, eu preciso que você entenda uma coisa que a maioria das pessoas nunca parou para calcular. Noé levou entre 55 e 120 anos para construir a arca. 120 anos, sem chuva, sem nenhuma evidência visível de que o dilúvio viria, construindo uma embarcação gigantesca no meio do nada, enquanto o mundo ao redor seguia sua vida normalmente. E a pergunta que esse fato levanta não é histórica, não é arqueológica, é pessoal. O que sustenta uma fé que não vê resultado por tanto tempo? E o que a resposta a essa pergunta diz sobre a sua fé hoje? Fica até o fim, porque o que está na história de Noé vai muito além do dilúvio. Vamos começar pelo contexto, porque sem ele, a história de Noé perde metade do peso. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração deles era só má continuamente. Não havia uma maioria corrompida e uma minoria justa, havia uma civilização inteira que havia virado as costas para Deus de forma tão completa que o texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe causou dor no coração. Gênesis 6, versículo 6. Dor no coração de Deus. E nesse mundo, havia um homem. Gênesis 6, versículo 9. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Justo e íntegro, entre os seus contemporâneos. O texto faz questão de situar Noé no mundo em que ele vivia, não em isolamento, não em um mosteiro, não separado da realidade. No meio daquele mundo, ele andava com Deus. E Deus foi até ele com uma missão. Gênesis 6, versículos 13 a 14. Disse, pois, Deus a Noé, resolvi dar fim a toda a carne, porque a terra está cheia de violência por causa dos homens. Eis que vou destruí-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Uma arca, de madeira de gofer, com dimensões específicas. 300 cúbitos de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, que em medidas modernas corresponde a aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para ter uma ideia de escala, o Titanic tinha 269 metros, a Arca de Noé teria pouco mais da metade do Titanic, construída por uma família, sem maquinário industrial, sem estaleiro, sem porto. E por um motivo. Porque Deus disse que a chuva viria. Em um mundo onde, de acordo com muitos estudiosos da narrativa bíblica, talvez nunca tivesse chovido antes, onde Gênesis 2, versículo 6 descreve que a terra era regada por vapor e neblina, não por chuva. Noé começou a construir algo para se proteger de um fenômeno que possivelmente nunca havia acontecido. E aqui vem o detalhe que a maioria não conhece. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, chama Noé de pregador da justiça. Pregador. Isso significa que Noé não apenas construiu, ele falou, ele avisou, ele pregou a um mundo que não queria ouvir. Por décadas. Imagine a cena, um homem no meio de uma civilização próspera, construindo uma embarcação enorme em terra seca, e dizendo que uma chuva destruidora estava vindo. Jesus, séculos depois, usaria o comportamento daquele mundo como retrato da desatenção humana diante do julgamento. Mateus 24, versículos 37 a 39. Porque, assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não perceberam, até que veio o dilúvio. Eles sabiam que Noé estava construindo, eles ouviam a pregação, e simplesmente não levaram a sério. Noé pregou para um mundo que riu, e continuou construindo. Se esse vídeo está te fazendo pensar, se você está enxergando a história de Noé de um jeito que nunca tinha enxergado antes, inscreva-se no canal, porque cada episódio é uma camada a mais na leitura da Bíblia que a maioria nunca alcança no banco da igreja. Curta o vídeo, compartilha com alguém que está passando por um momento de espera, alguém que está cansado de construir algo que o mundo não enxerga. E nos comentários, me conta. Qual é a sua arca?
O que você está construindo hoje que parece não ter resposta? Agora continua, porque o que vem a seguir é a parte que mais impressiona nessa história. Há uma pergunta que ninguém faz sobre Noé, e ela está escondida dentro das dimensões da própria arca. Deus deu as medidas exatas, deu as instruções técnicas, deu a lista dos animais, deu o prazo da chuva, mas em nenhum momento disse a Noé quanto tempo levaria para construir. Noé não sabia se tinha 10 anos ou 100 anos, não sabia se o dilúvio viria logo depois que ele pregasse o último prego ou se ainda haveria décadas de espera. Ele construía sem saber quando terminaria, sem saber quando a promessa se cumpriria, sem nenhum indicativo externo de que estava no caminho certo, exceto a palavra de Deus. Apenas a palavra, e a madeira sob as mãos. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído sobre as coisas que ainda não se viam, movido de piedoso temor, preparou a arca para a salvação de sua casa. As coisas que ainda não se viam. Essa é a definição de fé que atravessa toda a Escritura. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Noé não viu a chuva, não viu o dilúvio, não viu nenhuma evidência climática do que estava por vir, e construiu como se tudo aquilo fosse absolutamente certo. Porque para ele, realmente era. E agora eu quero que você pense na sua própria vida, não como aplicação de sermão, mas como pergunta honesta. Há algo que você está construindo há muito tempo sem ver resultado? Uma família que você ora por anos e não vê mudança, uma situação financeira que você trabalha e não melhora, uma promessa de Deus que você recebeu e que o mundo ao redor trata como ingenuidade, uma fé que você sustenta no silêncio, sem testemunhos para contar, sem milagre visível para mostrar. Noé não tinha nada disso, tinha apenas a instrução e a convicção de que quem havia falado era fiel. E há um detalhe em Gênesis 6 que é pequeno demais para a maioria notar, mas que carrega um peso enorme. Em nenhum momento do relato da construção da arca a Bíblia registra Noé duvidando, reclamando, pedindo confirmação, ou perguntando quanto tempo faltava. Nenhuma vez. O texto simplesmente diz, em Gênesis 6, versículo 22, e fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenara, assim o fez. Assim o fez. 3 palavras que cobrem décadas de trabalho, de ridicularização, de silêncio de Deus, de espera sem prazo. Assim o fez. E então a chuva veio, Gênesis 7, versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, no dia 17 do mês, nesse dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. As fontes do grande abismo e as janelas dos céus, ao mesmo tempo, o mundo inteiro debaixo de água em 40 dias. E Noé estava dentro da arca que ele mesmo havia construído, com a família que havia protegido, com cada animal que havia embarcado, e a porta que Deus havia fechado com as próprias mãos. Gênesis 7, versículo 16. Deus fechou a porta. Não Noé, não um servo, o próprio Deus. Como se aquela arca, aquele objeto de madeira que havia sido motivo de riso por décadas, fosse sagrado demais para ser fechado por mãos humanas. E quando as águas baixaram, quando a terra secou, quando Noé finalmente saiu da arca, a primeira coisa que ele fez não foi avaliar os danos, não foi agradecer por estar vivo, não foi planejar o que construir a seguir. Gênesis 8, versículo 20, e edificou Noé um altar ao Senhor. Um altar. O homem que havia passado décadas construindo para sobreviver saiu da arca e construiu para adorar. E Deus respondeu com uma aliança. O arco-íris, o primeiro símbolo de promessa entre Deus e a humanidade. Gênesis 9, versículo 13, põe o meu arco nas nuvens, o qual será por sinal de aliança entre mim e a terra. Aquele arco aparece até hoje, toda vez que chove, toda vez que o sol atravessa as nuvens depois de uma tempestade. Um sinal de que Deus não esquece, de que as promessas têm cumprimento, de que a espera tem fim. A história de Noé não é sobre um dilúvio, é sobre o que acontece quando um homem decide confiar em Deus mais do que confia no que os seus olhos estão vendo. 120 anos de construção, 120 anos de silêncio divino entre uma instrução e o cumprimento, 120 anos de mundo rindo, e ao final, a arca flutuou. O que você está construindo vai flutuar, se a instrução veio de quem não mente. Se inscreva no canal,
Porque a história de Noé é só o começo. Cada personagem bíblico que vamos estudar aqui é um retrato de alguém que decidiu confiar quando não havia motivo visível para confiar, e o que aconteceu quando a promessa chegou. Curte o vídeo se ele tocou em algo em você, compartilha com alguém que precisa ouvir que a espera tem propósito, e nos comentários me conta. Quanto tempo você está esperando pelo cumprimento de algo? Pode ser uma palavra, pode ser um número, pode ser uma história inteira, o espaço é seu. Pela fé, Noé preparou a arca para a salvação de sua casa. Hebreus 11:7.